No ar, Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. (14h05). Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um Diagro em Foco, o seu Diagro em Ação, o seu programa de todas as terças-feiras, de 14 às 15 horas. Lembrando que esse programa é importante para participar, sensibilizar a defesa agropecuária do estado do Amapá e fazer com que o produtor se aproxime cada vez mais. Hoje o tema abordado vai ser sobre o Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos. E teremos a participação da nossa querida Luciana Valois, que é médica veterinária, especialista em epidemiologia, investigação de surtos em serviços de saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também teremos a participação da nossa querida Suane Lobo, que estará apresentando o programa. Olá, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa Diagro em Ação. Acompanhe os trabalhos da Diagro através dos nossos canais oficiais. No Facebook, @Diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. Dúvidas, sugestões sobre o programa, mande mensagem para o nosso WhatsApp, o 969-8403-5499. Repetindo, 969-8403-5499. Luciana, seja muito bem-vinda, né, ao nosso programa. Fique à vontade, é a sua primeira vez aqui no Diagro em Ação. Até troquei o nome do programa, que é o nosso antigo programa Diagro em Foco, tá? Mas seja muito bem-vinda. Obrigada, Igor. Obrigada, Suane. É a minha primeira vez, eu estou muito nervosa. Então, se eu falar muito rápido, vocês me avisem para eu dar uma desacelerada e que a gente faça isso aqui o mais informal possível, porque o intuito é que o produtor tenha acesso às informações que são importantes para a gente. Então, sem vocês dúvida. me ajudem, caso eu esqueça alguma coisa, ou vocês quiserem acrescentar mais alguma informação, fiquem à vontade, tá? Sem dúvida nenhuma. Bom, Luciana, a gente vai falar sobre o Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos, né? E o que é o programa? Então, primeiro a gente precisa entender o que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que a gente chama de MAPA, ou só Ministério da Agricultura, que ele é o órgão da esfera federal responsável pelas políticas públicas, né? E nós temos, em relação à defesa sanitária animal e inspeção agropecuária, e nós temos como se fosse o mesmo órgão, né? É a mesma atividade, mas nas todas as esferas, federal, estadual e municipal. E nós somos da Diagro, nós somos a esfera estadual. Então, o Ministério da Agricultura, ele tem os programas sanitários de todas as espécies que são de produção, que são importantes para a agropecuária. E nós, enquanto agentes estaduais, nós temos que, eles fazem a legislação principal lá, podemos dizer assim, que é a federal, eles criam um programa, e nós, na esfera estadual, a gente tem que desenvolver esse programa. No caso, o meu programa é o Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos, que ele visa o quê? Ele visa a prevenção, controle e erradicação de doenças que acometem os caprinos e ovinos, os rebanhos do nosso estado, no caso. E é feita uma adaptação, né, dessa legislação federal para a estadual, não é isso? Sim, até porque nós temos a nossa legislação própria, né? Então, a gente faz de acordo com as nossas peculiaridades também do estado, que não são poucos, né? Com por certeza, nós estarmos no meio da Amazônia. É bem diferente da realidade do Brasil de maneira geral, né? Sim. E qual o objetivo do Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos? Então, como eu falei, ele é para prevenir, controlar e erradicar doenças. E isso visa o quê? Visa garantir a sanidade dos rebanhos e também a segurança dos produtos
de origem animal, né? Que as pessoas às vezes não entendem, mas nós estamos ligados diretamente à saúde pública, né? Porque Sem quando eu dúvida. garanto a sanidade do alimento que vai à mesa do consumidor, isso também é saúde pública. Que aí tem relacionado com Suasa, né? Sim, com certeza, que é a saúde única. E nós da Diagro, a gente tem a responsabilidade de planejar, executar, conscientizar a população em relação às doenças, em relação ao manejo, não, às boas práticas. Então, como é que eu posso dizer? Tudo para garantir a sanidade dos animais e dos produtos. Perfeito. E quais são as ações executadas pela Diagro, né, em relação a esse programa? Então, a gente tem várias ações e uma que eu digo que é a principal, a primeira, que é o cadastro agropecuário, né? Que sem o cadastro fica difícil a gente planejar qualquer coisa, porque aí a gente não tem muita noção de rebanho, de onde ficam as propriedades. Então, o cadastro ele é importantíssimo. E aproveitando que eu estou aqui com você, que é o responsável pelo cadastro, então aproveite e deixa a sua deixa aí. Sem dúvida nenhuma, como a Luciana falou, o cadastro é a base de tudo, né? Então, a gente precisa ter esse cadastro efetivo, precisa saber onde estão essas propriedades para a gente poder atuar, né? Eu trouxe aqui uns dados que hoje nós temos um total de 585 propriedades, né, de caprinos e... De caprinos e ovinos. Caprinos, e no total, as duas, isso, né? As duas espécies, nós temos esse total aqui. E aí, então a gente precisa ter esse controle, precisa que o produtor rural, ele procure o escritório da Diagro, tá? Lembrando que a Diagro funciona em todos os municípios, com exceção de Serra do Navio, e Pracuúba e Calçoene também, né? Que fechou recente. Mas é momentâneo, a gente ano que vem pode ser que mude algumas coisas e serão avisados, né? Então você, produtor rural, que cria caprinos e ovinos, também procurar a Diagro, tá? A gente está numa campanha de atualização cadastral, que a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco, e dizer a importância, né, de todas essas espécies. Sim, hoje a gente conta com um rebanho de aproximadamente 300 mil animais cadastrados, né? Então, acredito que a gente tenha um pouco mais do que isso. Mas, dentre as outras ações que a Diagro faz, que não é só o cadastro, a gente tem a parte de controle e fiscalização de trânsito. Por isso que é importante a emissão sempre de guia de trânsito animal. É um item que a gente reforça bastante, a GTA, porque é como a gente consegue garantir que tanto origem quanto destino, eles estejam ok em relação à sanidade, em relação a gente chama de rastreabilidade, né? Isso. A rastreabilidade, que a gente precisa saber de quem você está comprando, para quem você está vendendo. Porque aí, se tiver algum problema de doença ou alguma suspeita, a gente tem como saber. E aí a Diagro vai na propriedade, fazer a investigação e precisa ter esse controle justamente porque determinadas doenças, né, a gente tem que ter um raio, verificar quantas propriedades criam determinada espécie, então vinculada àquela doença. Então precisa ter essa GTA, né, que a Luciana falou, que é a Guia de Trânsito Animal. Toda vez que for fazer compra, venda, troca de animais, até para o vizinho do lado, de cerca, a gente precisa da GTA. Eu vou movimentar entre as minhas próprias propriedades, porque está seco uma e a outra. Precisa de GTA. Precisa para a gente ter esse controle sanitário, que isso é de extrema importância. E pelo que a gente vê, né, até tem uma quantidade pequena de cadastro dessas espécies. Então, tem que fazer uma conscientização desse produtor, o vizinho que chega aqui e fala, olha, meu vizinho tem caprinos e ovinos, vamos fazer uma investigação lá na propriedade, vamos visitar lá, ou identificou algum tipo de doença, entre em contato com a Diagro que a gente esclarece um pouco melhor para determinada situação para vocês. E o que a gente viu até na caravana lá do Porto Grande, que eu conversando com vários produtores, eles disseram, mas eu só tenho 10, mas eu só tenho 15. Aí quando eu tiver mais, eu vou na Diagro. Não,
qualquer quantidade, você tem que ter o cadastro. Se você tiver Tá? um animal, precisa desse cadastro. A gente Isso. precisa ter consciência que esse animal pode adoecer. Se adoeceu, pode ser que o vizinho crie também. Aí é um problema para você e para o vizinho. E aí, se você vendeu esse animal, a gente precisa saber para quem está vendendo. Não é Sim. isso? E como o Igor falou, a questão da rastreabilidade, a questão de foco de doença, a gente faz a vigilância epidemiológica, né? Que é o atendimento de suspeita de doenças de notificações obrigatórias. E aí, para isso, a gente precisa saber exatamente onde a propriedade está, porque a gente precisa ir lá, a gente precisa planejar, verificar os riscos, fazer a medição lá da área de foco. Então, a gente precisa fazer todo um planejamento para uma área específica para se fazer exatamente esse controle da doença, monitorar, fazer a erradicação um dia, porque não é rápido, né? Não é bem simples assim. Não é bem simples assim, mas aí qualquer sinal, qualquer suspeita de doença, quando nós sabemos, nós vamos na propriedade e aí é feito toda a análise, a investigação epidemiológica, é feito coleta de material, é mandado para laboratórios fora daqui do estado, né? Porque a gente precisa ter essa certeza de confirmar ou descartar, mas a gente precisa desse resultado laboratorial, né? Para que a gente possa tomar todas as medidas que são cabíveis. E você falou também com relação às volantes, né? Sim. A gente está fazendo barreira volante em todo o estado. Sim, terrestre e fluvial, né? Então... A gente não está fazendo no barco, mas a gente está fazendo nos barcos. Nos barcos, isso. E aí é de extrema importância, porque caso a gente identifique algum animal, produto, subproduto, né, de origem animal ou vegetal, e aí esse produto ou animal ele pode ser apreendido. Dependendo da situação, o produtor pode ser multado. E aí um animal pode ser abatido, né, ir para o sacrifício sanitário. Então, assim, é um problema que a gente precisa evitar, a gente não quer que aconteça, porém, se a gente identificar, vai ser feito também. Sim, a gente também faz a questão de fiscalização de eventos pecuários, né? Ou seja, todo evento que conta com a participação de animais de produção, eles precisam estar, não é regulares, qual é a palavra? Eles precisam ser credenciados na Diagro, não seria essa palavra, mas eles precisam ser autorizados pela Diagro. Isso. Eles precisam ser autorizados pela Diagro e nós vamos fazer a fiscalização. O que ocorre, que às vezes a gente fica sabendo depois de eventos que ocorreram de forma clandestina. Gente, eu falo para o produtor, pelo amor de Deus, não faça isso. Não leve seu animal para um evento que não está autorizado. Porque, de repente, eu tenho um animal que tem um alto valor zootécnico, que eu tenho todo o cuidado na minha propriedade e eu vou levar para um evento que não está autorizado e que vai chegar todo e qualquer tipo de animal. Aí eu vou colocar o meu animal em risco, achando que eu estou, tudo bem, estou burlando. Não, gente, isso é para você. É o seu próprio rebanho. Então, tomem muito cuidado, porque a gente faz fiscalização de eventos pecuários e também a gente faz a parte de educação sanitária. Como está aqui na rádio já é uma forma de educação sanitária, mas a gente também faz palestras em escolas, associações, a gente faz blitz educativa, a gente faz dia de campo, reuniões técnicas. Então, tem várias formas aí que a gente atua tentando conscientizar o produtor. Apesar de que as pessoas podem dizer, mas eu ainda não ouvi falar desse programa de caprinos e ovinos, né? É um programa que está iniciando agora aqui, bem dizer. Agora que a gente meio que conseguiu resolver a questão da aftosa, que é uma prioridade, enfim, a gente está caminhando para desenvolver esse trabalho, que também é importante, como vários outros programas. E eu senti falta também na Expofeira, né? Dos caprinos e ovinos que esse ano não teve, né? Que aí você falou de fiscalização de eventos, né? Então é uma oportunidade até da disposição dos animais, a população gosta, os filhos já procuram, né, os animais, pequenos ruminantes que a gente chama, né? Que é uma atração à parte da feira que a gente sentiu falta. E com relação às doenças, o que são essas doenças de notificação compulsória? Então, são doenças que elas podem acometer o rebanho de caprino e ovino
E aí ela vai levar a questões econômicas, de saúde pública, de meio ambiente. E tem uma relação feita pelo Ministério da Agricultura de todas as doenças que são de notificação compulsória. Aí eu trouxe aqui as principais para a gente dar uma comentada, né? A gente tem doenças que são bacterianas, que são virais, que são priônicas. Algo diferente, né? É bem diferente mesmo. Então, dentre as doenças bacterianas, a gente tem, por exemplo, a linfadenite caseosa, que ela é uma doença contagiosa crônica e que ela é caracterizada, ela é comumente chamada de mal do caroço. Às vezes o nome linfadenite caseosa é mais difícil, né? Mas às vezes o produtor olha e já sabe, aquele animal ali está com mal do caroço. Por quê? Porque ela é caracterizada pela formação de abscessos, que parece um caroço mesmo do animal, né? Então, ela é uma zoonose. E o que é uma zoonose? São doenças que elas podem ser transmitidas do animal para o homem. Então, são doenças que a gente tem que estar mais alerta ainda, porque não vai causar só um prejuízo econômico para o produtor. Ela pode causar uma doença para ele e para a família dele. Então, tem que ter muito cuidado com relação a você não manipular os animais sem qualquer equipamento de proteção, sem luva, sem cuidado. Então, você viu um animal, você está vendo um animal com características diferentes, separa, notifica de agro, informa um veterinário, se você tiver um veterinário que dê assistência para você, informe, porque a linfadenite caseosa, ela tem uma alta morbidade, ou seja, ela tem um grande poder de adoecimento do rebanho. E isso leva a grandes prejuízos econômicos, né? Então, sem dúvida, né? E aí a gente tem também a brucelose, que já é uma doença mais conhecidinha, né? Porque as pessoas falam em relação ao bovino, né? Bovino e búfalo. Bovino e bubalino, queria falar bufalino. Bovino e bubalino. Mas ela também pode dar no caprinos e ovinos, e ela também é uma zoonose. Então, muito cuidado com o contato com secreções, excrementos, restos de fluidos corporais, placenta, sêmen. Então, ela causa o quê? Causa aborto, causa infertilidade. Então, você vai ver a queda na produção do seu rebanho. Né? E nesse caso, é bom frisar que não precisa vacinar, né? Não pode vacinar, né? Sim, isso é importantíssimo. Sim. A vacinação é só para fêmeas bovinas e bubalinas, né? De 3 a 8 meses. E é a vacinação obrigatória, né? Mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho da campanha, né? E aí, para não confundir, depois a gente vai deixar para o segundo bloco. A gente tem também a tuberculose, né? Que também já é mais conhecida, porque o homem tem tuberculose também, né? Que é uma doença crônica, mas que, por exemplo, os ovinos, raramente vão apresentar sintomas. Os caprinos é que vão ficar mais debilitados, que é a questão da tosse, perda de peso. Ela é bem parecida mesmo com fraqueza. A tuberculose humana, né? Sim. Aí de virais a gente tem a raiva dos herbívoros, que também é uma zoonose. Então é muito importante destacar, porque às vezes as pessoas pensam que a raiva eu vou pegar só se o morcego vier e me espoliar. Não, eu posso pegar através do contato com as secreções, os fluidos do animal, tá? Então é uma doença que ela é incurável. É incurável para os animais, é incurável para o homem. Então é uma doença perigosa, né? Que ela acomete o sistema nervoso, então o animal ele tende a se isolar do rebanho, ele tende a começar a ter comportamentos de irritabilidade, de excesso de salivação, ele começa a ter paralisia dos membros, e aí a doença evolui até o óbito do animal. E vacina? Não vacina também. Não vacina também. Isso é importantíssimo a gente frisar. A gente tem a febre aftosa. Conhecida febre aftosa, vamos falar um pouquinho. A de sempre.
febre a febre aftosa, que ela é uma doença contagiosa também. Ela não é para o homem, mas ela causa grandes prejuízos econômicos, né? E embora ela tenha uma morbidade muito alta, ela tem a facilidade de adoecimento dos animais, ela não leva à morte. Mas ela é caracterizada pelo quê? Isso aí é fácil. Aftas. Febre, aftas. Febre, aftas na região da boca, na região das patas. É a mesma sintomatologia dos bovinos e bubalinos, né? E aí, a transmissão ela também ocorre pelo contato direto, mas também ela ocorre pelo contato indireto, ou seja, o próprio manipulador, tratador do animal, né? Ele vai de um animal para o outro, de uma propriedade para o outro. Então, ele pode levar na bota, ele leva no caminhão, leva nos utensílios. Material, tudo. Os veterinários, os técnicos também tem que ter esse controle. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a biossegurança. Isso. Né? E normalmente quando a gente faz visita, né, em mais de uma propriedade, a gente tem que ter um controle também bem rigoroso quanto a isso. Tá? Que a gente não sabe o que a gente espera, né? Sim. A gente tem a doença da língua azul, que ela é transmitida por um mosquito. E aí ela também leva a febre, salivação, inflamação das mucosas, a cianose, que é a língua azul, né? Língua e lábios azuis, edema, lesões de pele, patas. Cai muito a produção leiteira. Então, embora ela não seja transmitida aos humanos, ela pode causar severas complicações para o animal e levá-lo à morte. Então, aí a gente vai vendo que tem muitas doenças assim que são grandes prejuízos. Daí a importância do produtor estar sempre em alerta, sempre em alerta. A gente tem também outra doença viral, que é o ectima contagioso, que ele é uma infecção de pele, ele é caracterizado pelas lesões, principalmente ao redor dos lábios e dos olhos. Né? Vai se criando aqueles, tipo uns grânulos assim, é bem característico. Bem uns caroçozinhos, que de longe dá para ver. E ela também pode ser transmitida para os humanos. Às vezes a pessoa aparece com umas lesões assim, tipo uns carocinhos na mão, nos pés, no rosto, e não sabe o que é. Mas às vezes está lá manipulando o animal, né? Principalmente o pessoal que é mais da área rural, e aí pode contrair essa doença. E aí ela é transmitida tanto através do contato direto com os animais, também como compartilhamento do objeto. E a gente tem uma outra que é uma doença muito característica de caprinos, que é a CAI, que é a artrite encefalite caprina, que ela também acomete os ovinos, mas não tanto quanto os caprinos. E ela vai causando inflamações nas articulações. Quando vê o animal está prostrado, como se a gente falasse assim, de joelhos, né? Como se fossem os cotovelos no chão, que ele já não consegue mais esticar aquilo do tamanho da inflamação que está. E essa daqui ela pode ser transmitida via colostro. Então ela pode ser transmitida já pro pequenininho, pro bezerro não, a cabrinha, pro cabritinho, através do colostro, através da placenta, né? Isso. E não há tratamento nem vacina que seja eficaz. Então, é um animal perdido, né? A gente tem uma que o nome é bem difícil, que é Maedivigna, que é uma infecção... Maedivigna. É uma infecção persistente em ovinos, que ela é uma pneumonia progressiva. E também é progressiva, não tem tratamento nem vacina eficaz. Então, você vai ver só o animal com muita tosse, com muita secreção. E aí, cada vez ele vai mais debilitando. Um minuto. Já? Então, deixa eu falar. Dá pra falar a última? Dá pra falar a última. A última é o scrap. Eu não sei pronunciar, não sei se é assim que pronuncia bem direitinho. Se é scrape, se é scrap. Que é a paraplexia exótica dos ovinos. E ela vem desse nome scrap? É scrape?
Diz que é scrape. Vamos falar da paraplexia. Mas ela vem do nome em inglês, que é scrape, desculpa, gente, que é a questão da arranhadura. Então, ele começa a se coçar muito, se arranhar. E ela é uma doença priônica, que ela é estilo... O prion é aquela proteína, né, que pode causar doenças estilo vaca louca. Vocês lembram da vaca louca, né? Então, isso também... A transmissão ela é feita da mãe para o filho, mas ela também pode ocorrer de forma horizontal entre os animais acometidos. Também não tem cura. Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Interatividade, informação e muito sucesso na programação número 1 do Ibope. Rádio Difusora 630, há 8 décadas chegando mais longe. 14h29. Hora certa. Oferecimento Center Kennedy. Atenção, soldados. Agora é a hora de dividir para conquistar. É a Operação Black November da CK. Parcelando em até 10 vezes sem juros no Credit Center. E tudo com cashback em dobro. Freezer 200 litros, 226,90 mensais. Caixa de som JBL, 259,90 mensais. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, 239,90 mensais. Lavadora Tanquinho 20 quilos, 79,90 mensais. E produtos com até 50% de desconto. Black November da CK. Você sabia que a sua empresa é parceira da Estácio? Isso mesmo. Através dessa parceria você tem acesso à graduação, pós-graduação com descontos exclusivos. Aqui você tem aulas presenciais e digitais, com a flexibilidade que você precisa, garantindo a melhor estrutura e qualidade de ensino, para que você conquiste o teu tão sonhado diploma. Vem conhecer um pouquinho mais dos nossos laboratórios. Além disso, você tem acesso ao serviço escola de psicologia e atendimento jurídico. E aí, gostou? Aproveite as vantagens e venha fazer parte da maior instituição de ensino superior. Você não pode ficar de fora dessa. Para mais informações, entre em contato no nosso número 96 98801 1051. Já pensou em ter internet veloz e acompanhar sua casa ou escritório de onde estiver? Com o plano Webcam da Webflash, você tem 600 MB de internet para navegar sem limites. E ainda câmera conectada que você acessa direto do celular, de forma prática e moderna. 600 MB mais câmeras a partir de R$ 139,00 mensais. Internet super rápida mais câmeras que deixam você sempre conectado ao que importa. Webflash, conexão para chegar lá. Tá sabendo da novidade? A nova loja Casa dos Motores está mais ampla e confortável para atender melhor você, cliente. Motor Rabeta 15 Kawashima, apenas R$ 1.650. Motor Rabeta 6,5, 750. Roçadeira semi-profissional, 750. Motosserra Branco, R$ 700. É só chamar pelo fone e WhatsApp 96991245127. Casa dos Motores e Igarapé das Mulheres, ao lado da Feira do Pescado. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, matapi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96991888899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Difusora, patrimônio do povo amapaense. Diagro News, conectando você ao agro. Encerra nesta sexta-feira o prazo para atualização cadastral. Não deixe para a última hora. Evite filas nos escritórios da Diagro e o bloqueio do trânsito da sua propriedade, pois é obrigatório
a atualização cadastral. Só lembrando que a campanha da vacinação contra a brucelose continua até o dia 31 de dezembro, prazo máximo para o produtor rural vacinar e comunicar a vacinação. 14 horas e 34 minutos. Voltamos ao programa de Agro em Ação. Estamos com a convidada especial de hoje, a Luciana Valois, especialista em epidemiologia, investigação de surtos em serviços de saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. No programa de hoje estamos falando sobre o Programa Nacional de Caprinos e Ovinos. Vamos dar continuidade aqui. E já perguntando para a Luciana, qual é o papel do produtor rural, em todo esse sistema aí? Ele é o mais importante da cadeia. Ele tem muitas responsabilidades e é importante que ele saiba isso, né? Porque ele tem a responsabilidade de cadastrar a sua propriedade, igual agora a gente já falou, né? Mas cadastrar a propriedade, manter atualizados os dados do seu rebanho, e principalmente no meu caso é caprinos e ovinos, que é o que me interessa, mas isso ele precisa estar muito ciente de que essa obrigação é muito importante, porque é desses dados que a gente consegue fazer os nossos planejamentos, né? Ele precisa também saber que ele precisa comunicar imediatamente a Diagro qualquer suspeita de doença. Então, ele observou um animal diferente, um animal que está com uma característica diferente, está tendo alguma mortalidade na propriedade dele, ele precisa comunicar a Diagro mais próxima, o mais rápido possível, para que a gente possa aí fazer essa investigação e detectar se é realmente uma doença de notificação compulsória, notificação obrigatória, se não é, fazer todo o planejamento, elaborar todas as estratégias para que, se houver algum foco, ele seja sanado. Né? E é importante lembrar que, mesmo que seja num município diferente, minha propriedade, vamos dizer que é Macapá, mas ela fica bem próximo do escritório de Santana, né? Tem comunidade mais próxima. Eu posso ir na Diagro de qualquer município? De qualquer município. Qualquer município. Inclusive, depois eu acho que a Sônia pode até falar os telefones da Diagro, né? Porque também essa notificação ela pode ser feita pelo telefone. Tem o WhatsApp? Tem. Pelo WhatsApp, que agora tudo é pelo WhatsApp, pelo né? site da Diagro. Pelo site da Diagro. Pelas redes sociais também, nós também recebemos dúvidas, sugestões. E notificações também, né? Isso. Que é importante. Então, é importante. Qualquer notificação nos comunique imediatamente. Que aí também tem situações que nem sempre a Diagro vai lá. Dependendo de uma doença, do sintoma que você diz, pode ser alimentar, tudo. Então já é meio que descartado na hora, né? E a gente vai ou não na propriedade. Mas aí precisa que essa informação chegue a gente. Sim. Senão não tem como a gente saber. Isso. Também é importante que o produtor saiba que ele é responsável por emitir a GTA para toda e qualquer movimentação de animal. Então, a GTA ela é a garantia dele de que ele está comprando ou ele está vendendo para lugares e que também estejam ok com a saúde dos rebanhos, que ele não vai trazer nem levar doença. É a garantia para o produtor, é a garantia para o receptor, para o produtor que vai receber, né? Sempre que comprar novos animais, também exigir GTA. Só receba os animais com a GTA, por favor, tá? Mesmo como o Igor falou ainda agora, mesmo que a propriedade seja cerca assim, lado a lado, você precisa emitir GTA, você precisa exigir GTA, até porque para você dar entrada no escritório como esse animal no seu rebanho, você tem que dar entrada através de uma documentação, e a documentação é a guia de trânsito animal. É importante que o produtor também tenha os cuidados nas boas práticas de manejo dos animais, evitar estar compartilhando objetos, utensílios entre propriedades. Se observar também um animal doente e você já fez uso de alguma coisa, separe o animal, tá? Então, é muito importante essa questão da seguridade dentro da própria propriedade.
E também a gente chama encarecidamente que participem das ações de educação sanitária, né? Às vezes a gente marca palestra lá nas associações, lá nas comunidades, às vezes vem um ou outro. Venha até a gente, venha nos ouvir, venha saber, procurar saber mais a respeito de melhorar a qualidade, a saúde dos seus animais, a qualidade, né? Então participe, sempre que você vê alguma coisinha da Diagro, fala, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E a gente percebeu também que algumas palestras com público infantil, né, nas comunidades rurais, nas escolas rurais, tem um resultado positivo, né? Que a criança chega falando em casa, obrigando os pais a participarem. A criança é o melhor fiscal que tem. Porque às vezes é difícil a gente lidar com o adulto, né? O adulto já tem aquela ideia na cabeça dele de que é assim, eu sempre fiz assim, e ok, não está muito apto para mudar o pensamento. Mas aí a gente vai lá e conversa com a criança já vai chegar e falar assim, papai, mas não faça isso com o animal que não pode, olha, mas não faça... Não tem. Essa é a melhor educação sanitária de todas. Nossos pequenos fiscais. E quais os sinais clínicos o produtor deve observar, em específico, né, nosso tema de hoje, em caprinos e ovinos? Sim, é importante que toda vez que fosse fazer manejo dos animais, em caprinos e ovinos é mais fácil porque eles são pequenos, então a área é menor, né? Então você observar qualquer dificuldade de locomoção, o animal tá pisando meio mancando, tá levantando a pata, alguma coisa assim, tá com dificuldade de engolir, tá salivando muito, dificuldade de respiração, qualquer incoordenação motora, paralisia, o animal já está ficando mais prostrado, né, mais deitado no chão, já com dificuldade de se levantar, falta de apetite, fraqueza, problemas respiratórios, problemas reprodutivos, que dá para se observar. Como que vou observar um problema reprodutivo? Aborto, testículo do animal está muito inchado, né? Está maior do que o volume normal. Meus animais não tá como é que eu posso dizer? Não está aumentando. A minha taxa de natalidade não está aumentando. A reprodução não está acontecendo. Então, fiquem de olho. Lesões de pele é importantíssimo, porque como a gente já falou, né? Tem doenças que são muito características, né? Parece na face do animal. Então, ficar sempre de olho nisso. Animal agressivo, irritado, que tende a se isolar, tem dificuldade com luz, né? Então, toda e qualquer característica que você está observando no animal que não é normal, seja diferente do seja normal, diferente, né? do que é o normal ali, já fique de olho, comece a observar mais. Opa, acho que aqui está na hora de eu chamar de agro, de eu comunicar de agro. Tem alguma coisa acontecendo. Começa a aparecer animal morto, né? Aí é um grande sinal de alerta, né? E esses pequenos ruminantes são até mais fáceis de identificar, né? Que eles estão mais próximos às propriedades. Normalmente os filhos, as mulheres estão lá diariamente observando esses animais. Então, são espécies que se eu tivesse uma fazenda, eu com certeza colocaria ovinos e caprinos para reproduzir aí, para ter uma excelente produção mesmo, né? E além do que, né, o leite de cabra é um leite caríssimo. A carne também, né? Tem um preço diferenciado. O queijo, eles são produtos com valores diferenciados. E o que fazer no caso de suspeita, né? Então, verifiquei que tem alguma coisa ali que está diferente. Estou verificando algum desses sintomas que eu falei ainda agora. Isola o animal, né? Deixa ele em um lugar separado, porque pode ser que seja uma doença contagiosa, você não sabe. Isola o animal, comunica de agro imediatamente. Sempre comunicar de agro. Comunica de agro imediatamente. Vamos falar isso umas 3 vezes para ver se... Comuniquem a de agro, que é importante. Não façam qualquer movimentação desse animal para outra propriedade, para fora da sua unidade epidemiológica, sem autorização.
do serviço veterinário oficial, isso é importantíssimo, e não manipulem os animais doentes. Porque, como a gente viu, tem doenças que são zoonoses. Então, olha o risco. Então, não manipule. Vai lá, separa o animal, isola ele numa área e a gente vai tentar ir o mais rápido possível na propriedade rural. E qual recado você deixa para o produtor rural? Então, é uma coisa que a gente fala, já falei assim várias vezes, mas que é importantíssimo sempre ter essa comunicação com a Diagro, sempre ter esse elo, né? Estreitar esses laços com a gente. Porque eu queria que o produtor entendesse que nós não somos inimigos. Às vezes o produtor nos olha como, lá vem o fiscal da Diagro, ele vai me multar, ele vai me cobrar. Nós não somos inimigos dos produtores, nós somos parceiros, porque essa parceria tende a render frutos para o produtor. Por quê? Porque o nosso trabalho é para garantir a sanidade do rebanho dele, é para garantir a segurança dos produtos dele. Então, quando ele entender isso, que nós não somos inimigos, nós somos parceiros, eu acho que a gente tende a crescer bastante, sabe? Fortalecer a cadeia produtiva. Então, olha, quanto mais rápido também a notificação ela é feita na Diagro, menor é o risco de disseminação da doença, porque é mais fácil a gente ter essa rastreabilidade, fazer esse controle, isolar aquela área que seja e fazer todas as ações necessárias para sanar aquele problema não, aquela enfermidade, né? Então, quanto mais cedo vocês procurarem a Diagro, é melhor para vocês, é melhor para nós. E que entendam isso, que nós estamos aqui para colaborar com a sanidade, com a segurança. Então, olhe mais a gente com carinho, né? E aí agora nós vamos falar também um pouquinho de atualização cadastral, né? Que é um tema que a gente está em campanha de atualização cadastral. Ela começou de 1º de setembro até agora 15 de novembro. São 45 dias dessa campanha. E de extrema importância, né? Como a Luciana falou no início, é importante para o caprino, para quem cria caprino, ovino. É importante para o criador de bovino, bubalino, suíno, aves, peixes, abelhas. Então, todos os produtores rurais devem procurar a Diagro até o dia 15, já está encerrando. Então, a gente tem só 4 dias agora, né? Para continuar. 15 é sábado. 15, até no caso na sexta-feira, né? Sábado não funciona a Diagro. Então, até sexta-feira, para fazer esse cadastro, essa atualização cadastral. A gente precisa saber a quantidade de animais que a gente tem. Lembrando que essa campanha, ela substituiu a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Antes, anualmente o produtor ia declarar a vacina. A partir da finalização da campanha de vacinação, a gente passou a ter a campanha de atualização cadastral, que aí a gente continua tendo esse controle, que é um controle essencial. Né? Como foi muito bem batido pela Luciana, a gente precisa da rastreabilidade, né? Precisa saber para onde está indo, onde tem, e a partir disso a gente consegue fazer esse nosso planejamento de visitas, planejamento de ações, né? Tanto de campo quanto no escritório. Precisa repassar essas informações do nosso rebanho para o Ministério da Agricultura também, que ele faz uma compilação dos dados a nível nacional. Então, tudo é importante. O que não pode confundir é com a campanha de brucelose, né? A campanha de brucelose, de vacinação para brucelose, ela continua. Nós temos duas etapas, né, durante o ano. A primeira etapa, que vai de 1º de janeiro a 30 de junho, e a segunda etapa, que vai agora até de 30 de dezembro. Então, produtor, aproveite, faça a atualização cadastral, mas não esqueça da campanha de brucelose, tá? Assim também como não deve esquecer da vacinação. Se você vacinou contra a raiva, leve todos os animais que foram vacinados anotados para a gente já fazer essa atualização. É uma informação de extrema importância, tá? E aproveitar e mandar um abraço para a Carol, né?
que é a responsável pelo programa da raiva dos herbívoros, né? Que ela sempre tá puxando nossa orelha para que chame o produtor rural para declarar sobre raiva. Abraço, Carol. E aproveitando, vou mandar um abraço para os nossos internautas que estão acompanhando o nosso programa. O Romeu Brito, a Lindalva Mendes, a Kelly Gonçalves, o Álvaro Silva, Melissa Freitas, Jean Carlos, Daniela Rodrigues, professor Dom Emílio. Um abraço a todos. Também mandar um abraço para meus pais, seu Raimundo e dona Lucinilda. Mandar um abraço também para a Ângela, minha companheira de programa que hoje está em curso. Também o pessoal que está fazendo um curso, né, do workshop Gestão Ágil, que vai melhorar bastante o nosso atendimento né? a você, cidadão. Geral, né? E um abraço para minha filha também, rápido, está encerrando o programa, Maitê, que ela pediu, papai, mande um abraço para mim. Então eu quero mandar pro meu filho também. Luciana, agora é seu espaço. O meu filho, que agora é acadêmico de veterinária também, então com certeza ele está me ouvindo. Um beijo, Henrique. Muito obrigada, Luciana. Fique aqui agora o seu espaço, suas considerações finais, seus abraços. Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite por estar aqui e falar um pouco do meu programa, que a gente ainda está iniciando, mas eu espero que poder contar com a participação, com o apoio dos produtores, né, para que tudo que a gente já falou aqui seja realizado, que é cadastro, comunicação, tudo, para que a gente possa cada vez mais ter dados para que a gente planeje ações necessárias para cada vez melhorar mais. Ok. A gente esqueceu das perguntas, né? Teve alguma pergunta dos ouvintes? Não? Hoje, então, o programa foi bem explicado, Luciana, né? Não tivemos perguntas dos ouvintes, mas ainda temos um tempinho aí. E dizer para o produtor rural que, como a Luciana falou, nós somos parceiros. Estamos aqui de portas abertas, de escritórios abertos, né? Procure a Diagro para saber de dúvidas, qualquer informação que tenha. É importante falar também rapidinho sobre a vassoura de bruxa da mandioca, né? Que a gente ainda está com essa problemática. Estamos com as barreiras nos municípios de Porto Grande e Cotias do Araguari, né? Essas barreiras justamente para a gente evitar que essa praga vem aqui para os municípios mais próximos, né? Para Macapá, Santana, Mazagão e Itaubal também, porque nos outros municípios da área norte, né, aqui do estado já estão afetados. E isso está causando um problema muito grande para esses agricultores, né, que a gente tem aqui da região, né, da regional norte. E isso é um problema muito grande, que a gente precisa da conscientização que não pode transitar tanto com as raízes, com as folhas, com a pulpa, né, de maneira geral. E aí precisa ter esse controle nessas barreiras. Então, semanalmente nós temos fiscais e outros órgãos que estão apoiando, né? SDR, CURAP, Polícia Militar, que é essencial para o nosso trabalho, SFA. E sempre esse apoio da polícia é essencial, né? Eu participo de vez em quando das barreiras e é essencial o apoio deles, senão a gente não consegue que no meio de uma BR que pare para a gente fazer a fiscalização. Então a gente pede um apoio para a população de modo geral, que fique tranquila na hora que a gente faz a abordagem, tudo é o procedimento padrão, de chegar, todos os carros são parados nas barreiras, e a gente precisa desse apoio, né? Não vejam com mais olhos, que muitos motoristas reclamam, mas o nosso trabalho é esse. Felizmente, nós estamos aí nas ruas para tentar evitar esse problema e agradecer também o apoio de todos os parceiros, né, que a gente tem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo programa de agriação de hoje, 11/11, né? E nos vemos no próximo programa. Tchau! Obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora. 14h52.
Hora certa. Oferecimento Center Kennedy. Atenção, soldados. Agora é a hora de dividir para conquistar. É a Operação Black November da CK. Parcelando em até 10 vezes sem juros no Credit Center. E tudo com cashback em dobro. Freezer 200 litros, 226,90 mensais. Caixa de som JBL, 259,90 mensais. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, 239,90 mensais. Lavadora Tanquinho 20 quilos, 79,90 mensais. E produtos com até 50% de desconto. Black November da CK. Você sabia que a sua empresa é parceira da Estácio? Isso mesmo. Através dessa parceria você tem acesso à graduação, pós-graduação com descontos exclusivos. Aqui você tem aulas presenciais e digitais, com a flexibilidade que você precisa, garantindo a melhor estrutura e qualidade de ensino, para que você conquiste o teu sonhado diploma. Vem conhecer um pouquinho mais dos nossos laboratórios. Além disso, você tem acesso ao serviço escola de psicologia e atendimento jurídico. E aí, gostou? Aproveite as vantagens e venha fazer parte da maior instituição de ensino superior. Você não pode ficar de fora dessa. Para mais informações,